Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um momento de meditação e reflexão da Palavra de Deus. Para você que não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, Arquidiocese de Natal. E esse canal ele foi criado com o intuito de motivar você, irmão católico, a se aprofundar mais no conhecimento das Sagradas Escrituras e, consequentemente, viver de uma forma mais intensa a fé católica. Então, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E eu faço também o convite a você a pegar a sua Bíblia para acompanhar a meditação que a Palavra de Deus, que a liturgia da igreja nos propõe para hoje. E o texto que a liturgia nos propõe para este dia é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Só que antes disso, eu convido você a orar junto comigo, a rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai, mais uma vez neste dia, derrama sobre nós a unção do Teu Espírito, para que nós consigamos entender a Tua Palavra, para que nós busquemos a Ti por meio da oração, por meio da Palavra de Deus, por meio do testemunho de vida, possamos ouvir a Tua Palavra e aplicar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o texto que a gente vai aprofundar no dia de hoje é justamente o momento em que Jesus faz a escolha dentre seus discípulos de 12, na qual dá o nome de apóstolos. Veja, que à luz desta palavra, Jesus ele faz um chamado a mim e a você hoje. Ele nos escolhe. Agora, escolher para quê? Para uma grande missão. Meu irmão, você está disposto a dar seguimento à missão que o Senhor está te confiando hoje? Vamos ao texto. O versículo 12 vai dizer o seguinte: naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Vejam, esse primeiro versículo, esse versículo número 12, ele já vai nos dar uma informação importante. Veja, Jesus ele foi à montanha para orar. Observe que a montanha aqui tem um sentido. E que sentido é esse? É porque a montanha aqui representa o lugar de encontro com Deus. Observe que Jesus, ele, mesmo sendo Deus, mas ele também é homem. E como homem, na humanidade, ele tinha que nos dar o exemplo. Então ele foi à montanha porque ele queria ter um encontro com o Pai. Ele queria estar em comunhão com o Pai. E uma linguagem atual, ele queria estar em conexão com o Pai. Agora, que encontro e conexão é essa? É aqui onde a gente já extrai a primeira lição que o texto nos dá para hoje. Um católico, um cristão, se ele quer ter um encontro com o Senhor, ele precisa de uma coisa: a oração. Veja, o texto vai dizer o quê? Que Jesus ele passou a noite inteira em oração. Veja, o que é a oração? Eu quero utilizar a definição que a igreja nos dá por meio do seu catecismo. Então, o número 2559 do Catecismo da Igreja Católica nos dá a definição do que é a oração. E a definição do que é oração, de acordo com a igreja, é que a oração é a elevação da alma a Deus. Então, você, nós precisamos fazer como Jesus. Nós precisamos elevar a nossa alma ao Pai. Nós precisamos elevar a nossa alma a Deus. E quantos cristãos, quantos católicos não buscam a oração? Veja, observe que logo em seguida, o que é que Jesus fez depois dessa oração? O texto vai dizer que ele passou a noite inteira. E logo em seguida, o que foi que ele fez? Ele, depois que amanheceu, a gente já tem no versículo 13, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Veja, aqui nós temos uma distinção
onde eu quero passar para você, meu irmão. Existe uma diferença entre discípulo e apóstolo. Vamos entender. O que é um discípulo? O discípulo é um seguidor que se propôs ou que se propõe a continuar o trabalho do mestre. Então todo discípulo, e principalmente aquele que é batizado, ele tem a missão, ele tem o dever de dar seguimento ao trabalho do mestre, ao trabalho de Jesus, à missão de Jesus. Então nós discípulos, nós cristãos, nós precisamos dar seguimento àquilo que Jesus veio e deixou para que a gente fizesse, que é o anúncio da palavra, que é anunciar que Jesus ressuscitou. Agora, e o que é apóstolo? Veja, a palavra apóstolo significa enviado. Ou seja, tem um sentido daquele que é representante, aquele que tem autoridade, ou seja, um representante autorizado. Então o apóstolo ele também é discípulo, só que ele é um discípulo onde ele recebeu autoridade para propor disciplinas, propor doutrinas, a autoridade para se pregar. Veja, e dentre os discípulos de Jesus, Jesus escolheu 12. Agora o texto, ele vai dizer quem são esses 12. Então vai dizer que é Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Veja, aqui é o nome dos 12 apóstolos. Mas por que 12? Porque 12 aqui é um número simbólico que representa as 12 tribos de Israel, ou seja, um novo povo de Deus. Agora eu vou voltar aqui para a questão do apóstolo. Veja, o apóstolo aqui é alguém que vai seguir aquilo que o mestre propõe para seguir, mas com autoridade. E depois dos apóstolos é onde nós temos os nossos bispos. Os bispos são sucessores dos apóstolos, na qual tem como os seus auxiliares os presbíteros, os padres, na qual os padres também têm os diáconos, ou seja, os ministros ordenados. Eles receberam autorização do Senhor para pregar em seu nome. Por quê? Porque em outro momento da Escritura, Jesus vai dizer que aos apóstolos que quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E rejeita aquele que enviou. Veja, é aqui a essência do magistério da igreja. É por isso que a igreja católica ela ensina com autoridade. Por quê? Porque ela ensina com a autoridade que recebeu de Cristo. Porque a fé católica é uma fé que é transmitida pelos apóstolos. Os apóstolos receberam de Jesus. E esses apóstolos transmitiram a outros sucessores, que hoje são os nossos bispos. Então eu e você, nós também somos os discípulos. Discípulos do Senhor. Agora, vou dar seguimento porque tem muitos pontos que o texto bíblico nos permite falar. Mas eu não tenho tempo suficiente para trabalhar todos os pontos. Agora, a partir do versículo 17, vai dizer que Jesus desceu da montanha e parou num lugar plano. Então lá tinha um numeroso grupo de discípulos e uma imensidão de multidão. Ou seja, elas vinham da Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Para quê? Para ouvir Jesus falar. Veja, quantas pessoas naquela época buscaram Jesus para ouvir seus ensinamentos. Veja, nós também nos tempos atuais também precisamos ouvir a voz do Senhor. E o mais difícil da humanidade hoje é que muitos não querem mais ouvir a voz do Senhor. Muitos, às vezes, só querem ir para a igreja por novidades. Às vezes só querem fazer algo por interesse, mas de fato eu e você, nós precisamos ouvir a voz de Jesus, nós precisamos encher o coração de alegria para ouvir a voz do Mestre. E hoje, esse corpo místico do Senhor, que é a igreja, é que nos transmite a maravilha do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, aqui eu quero recapitular aquilo que nós vimos hoje. Você está disposto a ser discípulo do Senhor?
Você está disposto a ouvir a voz do Senhor para dar seguimento à sua missão? Meu irmão, eu te convido hoje a fazer essa escolha, a tomar essa decisão de seguir Jesus. Porque Jesus é o único caminho, é a verdade e a vida. Como diz o evangelista São João, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Ou seja, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, por meio da oração, busquemos ter uma conexão, uma comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.